Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e você vai ver como os vereadores repercutiram a decisão do TSE em absolver a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. É louvável que pelo menos alguns dos julgadores se posicionaram pela cassação, infelizmente não foram a maioria. Na minha opinião, se cassassem agora o presidente, ia dar um processo retroativo para o nosso país. Projeto de lei que institui banco de milhagens é vetado parcialmente pelo Executivo. Nós aprovamos ela para a Câmara e também para o Executivo. O prefeito então vetou o artigo 3º, que seria para o Executivo, mantendo somente a do Legislativo. E no segundo bloco, uma entrevista sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. O Tribunal Superior Eleitoral absolveu por 4-3 a ex-presidente Dilma Rousseff e o atual presidente Michel Temer da acusação de abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. A maioria dos ministros considerou que não houve lesão ao equilíbrio da disputa e, com isso, livrou Temer da perda do atual mandato e Dilma da inegibilidade por 8 anos. Na Câmara de Vereadores, a decisão repercutiu. Confira na reportagem de Cláudia Tainá e Éder Soares. A ação julgada pelo TSE foi apresentada pelo PSDB após a eleição e apontava mais de 20 infrações supostamente cometidas pela coligação de Dilma e Temer. O vereador Matheus Vesp, que ocupa uma das cadeiras do PSDB na casa, criticou a decisão do tribunal. Primeiro, porque existem provas contundentes do cometimento de ilícito que levaria, claro, à cassação da chapa. Inclusive, é lamentável também que, tendo no decorrer deste último ano surgido mais provas, principalmente com a delação feita pelo casal João Santana e Mônica Santana, que confirmavam doações irregulares por parte da empreiteira Odebrecht à campanha da ex-presidente Dilma, e que essas denúncias não foram aceitas pelo ministro Gilmar Mendes para serem acrescentadas ao processo, o que é lamentável, pois todos sabem que quando existem provas novas que fazem, por exemplo, com que a matéria de um determinado processo judicial possa ter um julgamento diverso, essas provas devem ser acrescentadas ao processo. Do contrário, seria, na verdade, até uma ofensa ao princípio da legalidade não observar essa novidade processual, que seria um surgimento de novos fatos e novas provas. Então isso é lamentável, limitou muito a esfera e o escopo do julgamento, mas mesmo assim é louvável que pelo menos alguns dos julgadores se posicionaram pela cassação, infelizmente não foram a maioria. Claro que nós também temos que lamentar do ponto de vista institucional que o fato de que o próprio presidente da República tenha a possibilidade de nomear os ministros das cortes superiores faz com que, de certo modo, eles fiquem vinculados a uma concepção ideológica do próprio presidente da República, o que retira toda a isonomia do julgador e, consequentemente, o papel do judiciário, que é de ser um poder neutro frente às demandas que são julgadas pelos próprios magistrados. Então, de certo modo, é compreensível, embora não justificável, essa parcialidade pelas falhas institucionais. Evidentemente que se nós tivéssemos um tribunal constitucional que não fosse nomeado pelo presidente da República, essas vicissitudes não ocorreriam. O vereador Pedro Danelli comentou que o resultado da votação já era esperado. Ele falou ainda que o seu partido, o PPS, já havia retirado o apoio ao governo e lamentou a decisão. Quando o presidente Temer falou ano passado que ele ia cumprir o governo dele até o final, ali eu tinha certeza que eles não iam caçar a chapa. Mas, lamentavelmente, o país esperava outra posição. Nós, o PPS, que estávamos no governo, saímos através do ministro, nosso presidente Roberto Freire, que saiu do Ministério da Cultura, nós se posicionava para a cassação. A princípio, nós aqui em Passo Fundo e eu gostaria que tivesse acontecido isso, mas infelizmente não aconteceu. E como eu disse, então, quando aquela entrevista que o presidente deu que ele ia cumprir o mandato dele até o final, eu já vi que ali não iam caçar ele, até porque alguns daqueles ministros lá são indicados pela maioria, e todos, alguns foram indicados pelo governo atual aí no Brasil. Então, na verdade, eu penso que ficou muito ruim para o Brasil. Não só aqui para o Brasil, mas fora do país, a nossa justiça também, às vezes, concorda com algumas coisas que não deve concordar nesse país aí.
Já o PMDBista Eloy Costa comemorou a decisão. Para ele, caçar a chapa neste momento traria retrocessos ao país. Eu dou minha opinião como um vereador responsável e representando a comunidade de Passo Fundo. A minha opinião é o seguinte: eu acho que se a campanha para presidente e para vice-presidente foi desvinculada uma da outra, está certo o que o Tribunal Eleitoral Regional fez, porque foi bastante apertada essa votação, foi 3-2, e segundo o juiz Gilmar Mendes, ele foi o peso da balança. Na minha opinião, se cassassem agora o presidente, ia dar um processo retroativo para o nosso país. Portanto, eu acredito que agora o presidente ele vai continuar no poder, mas ele tem muito ainda a esclarecer para o povo brasileiro. Então, ele vai ter uma dificuldade no seu mandato agora, mas como ele tem a maioria dos deputados e os senadores do lado dele, eu acredito que ele continua no poder, mas o país está perdendo com isso. O comunista Alex Necker lembrou todo o processo ocorrido desde as eleições presidenciais de 2014. Para ele, o PSDB não havia aceitado a derrota no pleito. Primeiro, a gente precisa recuperar o aspecto dessa tramitação toda. O pedido de cassação da chapa Dilma Temer, ele tem origem no PSDB não ter aceitado a sua derrota no processo eleitoral de 2014, assim como todos os desdobramentos que se seguiram dali em diante. O impeachment da presidente Dilma, o processo que redundou na ascensão do Temer ao comando do país. Então, digamos que se a Dilma não tivesse sido impeachmentada, talvez o resultado do julgamento no TSE seria outro desse que foi agora. Mas tudo é um reflexo do momento político. A chapa ela não foi cassada porque nesse momento não interessa para determinados setores do Brasil, para aqueles grupos que apoiaram o impeachment, que seja cassada. Eles querem que o presidente Temer siga à frente do país implementando as mudanças que vem implementando, principalmente a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Então, por isso, não houve a cassação. Agora, tenho a certeza absoluta que se fosse a presidente Dilma à frente do governo e se fosse a julgamento, a cassação da chapa com a presidente Dilma à frente do governo, ele seria cassada sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas a gente precisa entender o momento político do Brasil. Ele é um momento bastante instável, e que o que está em jogo não é se foi legal isso ou aquilo no processo eleitoral. É se nós vamos manter essa agenda de retirada de direitos da maioria da população ou não. E é isso que está em jogo. Então, por isso o resultado desse julgamento ter sido esse. Permitir que os administradores municipais utilizem créditos ou prêmios de milhagens na aquisição de passagens era o objetivo do projeto de lei de autoria da mesa diretora, aprovado por unanimidade. O executivo, porém, vetou parcialmente a matéria. O presidente explica. Passo Fundo não usa muito a Câmara de Vereadores, né? Mas quando viaja para fora, que tem que pegar as passagens aéreas, então nós vamos comprá-las com as milhagens também, os combustíveis dos carros também trabalhar para poder ter desconto. Nós tendo as milhagens, nós podemos ter desconto nas passagens, também combustível do carro oficial da Câmara de Vereadores. Então o intuito nosso é reduzir os gastos da Câmara de Vereadores. Então nós aprovamos esta lei e o prefeito acabou vetando. Nós aprovamos ela para a Câmara e também para o Executivo. O prefeito então vetou o artigo 3º, que seria para o Executivo, mantendo somente a do Legislativo. E depois do intervalo, você assiste uma entrevista sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue.
Você sabe o que acontece com o lixo que você produz? Participe do projeto Destino Certo. Faça seu descarte e colabore com o planeta. Até 16 de julho, no estacionamento subsolo do Bela Titá Shopping. As obras de infraestrutura no cemitério municipal da Vera Cruz devem iniciar nos próximos dias. A ordem de serviço para a empresa licitada foi assinada ontem. Estão previstas, por exemplo, a reconstrução de um muro aos fundos do cemitério, a colocação de estrutura metálica na cobertura das gavetas e a regularização do piso. A obra deve ser concluída em 3 meses. Você sabia que pode doar sangue até 4 vezes por ano? Justamente para conscientizar a população sobre este gesto de solidariedade, neste mês é realizada a campanha Junho Vermelho. Em todo o mundo, a celebração oficial acontece no dia 14. Por isso, hoje nós vamos falar sobre este assunto. A jornalista Cláudia Tainá tem mais detalhes. E eu converso com a assistente social do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, Larissa Chons. Larissa, então o hospital está realizando um mês especial sobre a doação de sangue. Explica um pouquinho pra gente o que é esse mês, né? Que atividades acontecem? Isso, a gente está fazendo a ação, então, Junho Vermelho, que é uma ação em prol da conscientização das pessoas sobre a importância da doação de sangue. Por que o Junho Vermelho? Porque agora, hoje, então, dia 14 de junho, é o Dia Internacional do Doador de Sangue e por isso que a gente escolheu esse mês. E como funciona, então, o serviço, né, do Hospital São Vicente de Paulo? Quem pode doar sangue, né? É sempre importante a gente explicar para a população quem deve, quem pode doar. Com certeza. Para nós, ali do serviço de hemoterapia, a pessoa tem que ter entre 18 e 69 anos, a pessoa deve estar alimentada, estar se sentindo bem, ter uma boa noite de sono, ela não pode estar resfriada ou gripada, tem que trazer junto o documento com foto, e aí tem algumas questões, medicamento, pode, não pode, é avaliado na hora pela enfermagem na hora da entrevista. Alguma alimentação também é preciso evitar, né, no dia ou no dia anterior à doação de sangue, também bebida alcoólica, né, alguns fatores como esses. A bebida alcoólica 12 horas antes. Deve evitar. E a comida, não comer comida gordurosa, porque ela interfere na plaqueta, que é um hemocomponente que a gente tira através da doação de sangue. Então, quem não pode doar, né? Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem fazer a doação. Quem não pode doar? Quem é cardíaco, quem teve ataque epilético, convulsão, quem está amamentando em menos de 1 ano o bebê, quem faz o uso de alguma droga injetável, quem teve hepatite antes dos 11 anos, após os 11 anos, aliás, são pessoas que não conseguem fazer a doação, tem doença de Chagas ou alguma doença transmissível, mas a gente pede para essas pessoas serem incentivadoras, né? Tenham essa missão de incentivar outras pessoas a doarem. Também, agora no inverno, nesse período de frio, a situação fica mais crítica. Como é que funciona a doação? Tem alguma campanha especial, né, além do mês de junho? Já sei também, né, nesse período. Sim, é histórico a diminuição assim, das doações no inverno, devido à gripe, à vacina da gripe, enfim. A gente hoje está com o estoque regular devido às nossas ações, já se preparando já para esse histórico, mas sempre a gente tem que ter cautela devido ao frio ainda forte não chegou, né? Então, a gente conta sempre com a doação que precisa ser regularmente. A gente tem que ter em todos os períodos do ano. Algum tipo sanguíneo é mais raro, mais difícil? Vocês precisam mais? Para o concentrado de hemácias, o O negativo ele é fundamental porque ele serve para todas as pessoas, ele é universal, o sangue universal. E é um dos mais difíceis de conseguir, então por isso que é tão importante o O negativo. Então, Larissa, tu falava dos tipos, que todos são bem-vindos. Mas agora a gente vai acompanhar um pequeno vídeo que mostra, então, a importância da doação e para quais pessoas, né, o sangue é enviado.
Larissa, então a gente viu aí que alguns tipos são específicos, né, são doadores para outras pessoas específicas, mas também existe uma doação diferenciada, né, que todos os sangues podem ser aproveitados. Isso, a gente viu no vídeo o concentrado de hemácias, que o O negativo é universal, mas a gente pode tirar até 4 hemocomponentes, que é a hemácia, a plaqueta, o plasma ou o crio precipitado, por isso que a gente diz que uma doação a gente pode salvar até 4 vidas. Por exemplo, a plaqueta, indifere o tipo sanguíneo, a gente aproveita todos. O plasma, no plasma o AB é universal, então a gente sempre costuma dizer que para nós todos os tipos sanguíneos são sempre muito bem-vindos. Larissa, então as doações feitas no Hospital São Vicente de Paulo são exclusivas para os pacientes do próprio hospital? Como funciona? Isso, a gente atende mais de 400 municípios, então toda a região. A gente tem um hospital, a filial, o antigo IOT, e o hospital a gente fornece para o hospital de Sananduva, para a agência transfusional. Então, deixar o telefone, o endereço, para as pessoas, né, que vão fazer a sua doação também, quem quer agendar horário, como é que funciona nesse sentido? A gente atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 15 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Para os grupos agendados, a gente consegue melhor atender, aí pode agendar pelo telefone 3316 4087. E lembrando sempre que quem puder ir doar, quem é doador ou quem nunca doou e estiver apto, a doação faz parte da cura e ele vai contribuir no tratamento de muitas pessoas. Larissa, então muito obrigada pelas informações. Nós voltamos agora com Paula Petrini. E nós encerramos esta edição do Jornal da Câmara com a dupla Natalício Cavalheiro e Marcelo Fener. Eles participam do programa Pátria Gaúcha, que vai ao ar hoje. Uma boa noite e até amanhã. Uma encilha pendurada no galpão e uma trempe junto ao fogo de chão. Um caos guapo e por vezes mentiroso. Sou nego velho abagualado e bem bardoso. Num assovio repasso os dias e sigo a lida nesta porfia. Eu sou do sul, eu sou campeiro do sul do mundo, seu mensageiro.